Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Ele implantou a lente dentro da córnea. Eles cortam, sim, e fica. Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expoara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Eu preciso fazer um paulão também para dirigir. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. É uma satisfação contar com a audiência de vocês nessa sessão, nesse evento, que é um evento especial, tendo em vista que hoje nós vamos falar de um assunto que todos estão comentando, todos estão fazendo as suas promoções, fazendo as suas apostas, e é o assunto do momento, né? Juntamente com outros aí que estão acontecendo simultaneamente no setor. Mas é uma satisfação enorme contar com a presença de vocês, como eu disse, e esse nosso trabalho que se propõe a levar para vocês conteúdo estratégico para contribuir na tomada de decisão das suas ações como gestor, ela é possível graças ao apoio que nós temos da Bimóvel, aos patrocínios que nós temos da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar, da Saerlac e da TXJ Serrano. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a palavra agora para o Laércio Pomar, que é CEO da AD, é um profissional que já tem décadas de experiência no mercado moveleiro e agora, esse ano, ele iniciou esse projeto que está fazendo a diferença para todos nós, que nos supre, nos municia de informações para que a gente possa, no dia a dia, antecipar movimentos e até mesmo corrigir passos e rotas. Então, eu anuncio e introduzo a palavra agora para o Laércio Pomar, que vai falar com a gente a partir desse momento. Laércio, é com você. Olá, boa tarde a todos. Vamos corrigir esse negócio de décadas no mercado moveleiro. O Bessa já começou me queimando, mas tá. Passando essa entrega aí, nós estamos aqui para falar um pouquinho do mercado, falar um pouquinho de indicadores. Eu queria falar um pouquinho para vocês
do que é a AD. Para aqueles que não conhecem, é uma plataforma que liga as indústrias. Eu vou começar a compartilhar a tela com vocês. Espera aí. Você tem que me alterar. Bessa, não estou compartilhando. Eu vou autorizar o compartilhamento. Então. Só um instantinho. Está devidamente habilitado, Laércio. Habilitado. Vamos lá, então. Vamos lá, agora sim. AD. O que é AD? AD é adicionar. Soma, a soma das empresas. Então, é uma plataforma que ela liga as empresas, as indústrias de imóveis, através dos seus ERPs, de uma forma automática, para troca de informações. Que informações? Financeiras, comerciais, para a diretoria. O que são as financeiras? A inadimplência, a perca, os prazos, no caso comercial, crescimento de faturamento, retenção de cliente, a quantidade de clientes que você tem em carteira, para a diretoria, valor que você vende por quilo, concentração de venda, frete. Tem vários desses indicadores que as empresas acabam compartilhando essas informações sem abrir a fonte da informação. Então, você consegue perceber o quanto que a sua empresa está dentro desse mercado, comparando com as demais. Nós vamos fazer a nossa apresentação dividida em 3 etapas. Inicialmente, nós vamos falar um pouquinho dos indicadores mensais da AD, que são apresentados para todos os filiados todo mês, é enviado para todas as empresas, os seus números para comparar. Nós não tivemos uma alteração muito considerável de agosto em relação ao que nós tivemos em julho, da reunião de julho. Vou fazer isso de uma forma bem rápida. Na sequência, os indicadores econômicos. Eu levantei vários indicadores de mercado para dizer onde é que está a grana do consumidor. Esse consumidor vai conseguir comprar até quando, para a gente poder se abastecer dessas informações. E, na sequência, o mais importante, que são as perspectivas. O que nós podemos esperar pela frente. Eu vou convidar alguns dos comerciais, alguns dos participantes da AD, para poder darem também a sua opinião. Vocês percebem que eu vou falar um pouco rápido, intencionalmente, porque a ideia de passar esses indicadores é para a gente ter uma ideia de alguns números, ter uma base em números, mas o que importa é a opinião das pessoas. Aqui nós não somos realmente dono da razão, nem eu, nem nenhum dos que vão poder opinar, e é interessante que todos tenham essa liberdade. Todos que estão assistindo, que estão curtindo com a gente, possam passar também pelo chat alguma pergunta, alguma dúvida, ou principalmente a sua opinião. Ninguém sabe exatamente como vai ser o futuro, mas dá para a gente analisar um pouco do passado para poder se preparar. Informações que a AD passa todo mês. Então, pessoal, mês de agosto. A primeira, eu até eliminei aqui, escondi o nome dos filiados, porque essa é uma reunião aberta. Nós passamos o top 7. 7 melhores indicadores, as 7 empresas com os 6 indicadores que as 7 melhores empresas conseguiram de resultado. Então, por exemplo, as menores inadimplência. Nós temos 7 empresas que tiveram as 7 menores. Com isso, reconhece-se o trabalho dos profissionais. Não houve muita diferença entre menores inadimplências, menores percas de recebíveis, do semáforo ou crescimento. Isso porque tem alguns ali que estão no 7º, 8º, mas a característica cultural da empresa ela se permanece. Só fiz um destaque aqui, já em amarelo ao lado, o semáforo, para quem não conhece, é a ferramenta da AD para retenção de cliente e para evitar a perca. O verde significa o percentual de cliente que você está segurando nos últimos 6 meses comprando, em relação à carteira de 1 ano. O vermelho é o cliente que deixou de comprar há 1 ano, dentro da carteira de 1 ano, ou seja, você está perdendo. Quanto mais cliente retido, quanto menos perdido, maior aumento da carteira.
nós percebemos aqui 4 casos onde isso fica muito claro. Se você tem um trabalho de reter o cliente e não perder, obviamente você aumenta a carteira. Estamos sempre querendo faturamento. Agora, numa realidade um pouco diferente, mas se você quer faturar bastante, ou você vende mais para o mesmo cliente, ou você vende para mais clientes. O primeiro indicador, prazo médio de venda ponderado. O prazo médio de venda das empresas filiadas, na média, foram 59 dias, ponderado porque nós levamos em consideração a diferença de faturamento de uma empresa para outra. Os números em azul, a participação de cada empresa, e as empresas recebem ao lado o amarelo, o indicador dele de amarelo. Então, se a minha empresa é essa daqui, eu sei que o meu prazo médio está abaixo da média e perante os demais, só para entender a dinâmica. Prazo médio de 59, esse daqui compara um resultado com os outros, na sequência, compara os resultados com o histórico. Essa é a média da AD, a média das empresas. O prazo médio que nós estamos monitorando desde outubro, ele deu uma subida até fevereiro e ele veio caindo. Diferentemente na pandemia, diminuiu esse prazo médio. Do mês de julho para agosto, um pouco, mas se você for pegar os 4 meses, é uma quantidade até considerável. Esse prazo médio diminuído, eu diria que uma boa parte, uma boa culpa disso aqui é uma maior venda de imóveis pelo e-commerce, que tradicionalmente compra um prazo menor. Apesar que ouvi de muita gente a disposição de lojistas para antecipar prazo de pagamento, comprar à vista, a fim de receber produto, como se fosse uma moeda de troca. Mas nós sabemos que a falta de matéria-prima é geral e isso nem sempre vai funcionar. Percentual de inadimplência, fechamos o mês com 13,4%, algumas empresas mais, outras menos. Não vou entrar aqui exatamente no critério de cálculo, já foi falado outras vezes. Algumas empresas trabalham com uma faixa bem baixa de inadimplência, outras com percentual um pouco maior. O importante fechou o mês de agosto com 13,4%. Do que havia para receber, 13,4% estava em atraso. Se eu for pegar a questão do tempo, nós começamos de outubro com 8,5%, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, nós vamos parar em 10,5%. Antes do Covid, já havia uma tendência de alta de inadimplência. No Covid, ela disparou, caiu e agora se manteve. Esse número ninguém tem ele ainda, não divulguei. O de setembro, ontem, fechamento de ontem, está em 13,2%. Ou seja, mantendo-se o que tinha de julho e o que mantinha em agosto. É um bom sinal, a inadimplência não subiu mais, até como todos esperavam, mas ela já está 30% maior do que nós tínhamos em fevereiro, que já era bem mais alto do que nós tínhamos em outubro, tá? Então, estamos falando aqui num valor a receber relativamente alto. Percentual não recebido fechou em 0,49, significa aquilo que você vendeu há 13 meses, de um ano a um ano e meio, quanto você ainda não recebeu. Faz mais de um ano que você vendeu, ainda não recebeu? Provavelmente você perdeu. Esse valor nas empresas, na média, está dando 0,49. Uma grande parte com 0,30 e alguns com até 0,9. Só para fazer uma continha boba, tá? 5 milhões de faturamento, 0,5% são 25 mil reais que se perde todo mês. Isso se você estiver na média. É só um parênteses, na reunião financeira eu acabei não passando para a equipe, mas na reunião com diretores, com gestores, é importante que se observe. 0,49, esse 0,5% de perca aqui, eu percebo muitas empresas apertando a parte de crédito em matéria de despesa, diminuindo gente, diminuindo equipe. É importante, tem que reduzir os custos da empresa, mas muito cuidado, porque um pouquinho que aumentar esse valor de perca, esse valor que você deixa de receber depois de um ano, ele acaba saindo pelos dedos. Tenta-se fazer uma redução, mas acaba saindo por aqui. Mês passado já era 0,5% e esse mês 0,49%, ou seja, eu acredito que isso deve se permanecer estável. Uma outra conta boba, a média de carteira de cliente que nós temos no ano das empresas, eu vou chegar nisso daqui a pouco, é de 1.400 clientes. A maior frequência das empresas são 1.400 clientes. Clientes aqui para a AD, para quem não sabe, nós consideramos um só, independente de quantos CNPJs ele tenha, nós agrupamos. Se você tem uma carteira 100%, 1.400 clientes, digamos que inadimplente, o normal seria uns 10, não esses 13,
Então você vai ter uns 140 clientes que atrasam, é aquele que atrasa, mas paga. E o teu pessoal do financeiro tem que achar um jeito de não liberar dinheiro para que não comprometa o fluxo de caixa. Se você perde 0,5%, vamos transformar isso em cliente. Nós estamos falando em 7 clientes. Então, a equipe de análise de crédito ela tem que pegar um grupo de 1.400 clientes do ano, achar os 140 que normalmente atrasam, achar os 7 que não irão pagar. Esse é um desafio, tá? Voltando ao nosso, ticket médio por título fechou em 1.600. Mês passado foi R$ 1.500, agora foi 1.600, não alterou muito. Houve um crescimento dele, mas nada tão considerável. A concentração de venda. Os 20 maiores compradores da sua empresa compram quantos por cento do faturamento? Na média, os 20 maiores compradores no mês de agosto compraram 49,5% do faturamento. A menor empresa, 22% do faturamento nos 20 clientes. As mais concentradas, 87% do faturamento em 20 compradores. Esses 49% de concentração é uma característica que veio de maio para cá. Nós tínhamos um percentual um pouco acima, tá? Depois da pandemia, nós percebemos que aumentou o número de players, porque as empresas faturaram mais, faturaram para mais clientes e diluíram um pouco o seu faturamento. Ticket médio por cliente fechou em 13.990, comparado com o mês passado de 13 e o retrasado de 14 é a média, cada cliente comprando na média R$14 mil. Quantidade de cliente no mês, 566, é pouco para quem nunca viu, mas é isso mesmo, são 560 clientes, mesmo com faturamentos grandes, temos algumas empresas com uma venda pulverizada muito alta, mas na grande maioria se atendem poucos clientes. 566 está igual ao mês passado, 563, não houve muita alteração, muito acima do que houve em novembro, que já era o pico com 400. Isso aqui até justifica esse aumento, as empresas aumentaram o faturamento vendendo para mais gente. Todos os lojistas venderam e por isso precisaram comprar. Quantidade de cliente com venda nos últimos 12 meses, essa é a carteira anual. É um dos focos de trabalho da AD. Digamos que esta empresa vendeu nos últimos 12 meses para 1.289 clientes. Percebe-se que fica aqui nessa faixa dos 1.400 a 1.900, por isso eu usei aqueles 1.400 naquele slide anterior. Se eu for considerar os clientes que compraram de no mínimo 2 filiados da AD, nós temos 11.800 clientes no ano, o que significa que todas as empresas têm um baita espaço para crescimento. Ah, Lércio, mas aqui tem loja exclusiva de colchão, exclusiva infantil? Tem, mas está longe. 11.800 para 3, 4 já estaria longe, imagina para 1.500. A quantidade de clientes AD, ela continua crescendo, isso lojistas que compraram em 12 meses, de no mínimo 2 filiados. Por que no mínimo 2 filiados? Porque às vezes a empresa pode vender para uma lanchonete, um posto de gasolina, um conhecido, um CNPJ que não é um lojista. Se ele comprou de 2 filiados distintos, eu imagino que provavelmente ele seja um lojista. Aumento da carteira anual. Esse mês, então o cálculo que nós fazemos da quantidade de cliente que comprou de agosto a julho e agora de setembro a agosto. Quantos clientes você vendeu no ano? Esse mês cresceu 0,1, essa carteira de cliente anual. Nós temos empresas crescendo 4,8 a carteira e empresas crescendo 5,8. Eu queria chamar a atenção de vocês para esse número, tá? Isso significa que para cada 1.000 clientes, essa empresa, se ela tinha 1.000 clientes vendidos por ano, agora ela tem 1.048. Essa empresa, se ela tinha 1.000 clientes vendendo por ano, agora ela tem 942. Ela diminuiu. O porquê que eu chamo atenção? Porque crescer faturamento, todos cresceram. Mas você pode estar perdendo cliente. Monitore. Essa informação está disponível para os filiados, inclusive na página da internet online. Você pode estar perdendo quantidade de cliente. A onda, ou se essa onda for longa, demorar um ano para passar, ou se ela for curta, não importa, nós sabemos que passa. E esse número passando pode fazer falta. Esse cliente perdido pode fazer falta.
Evolução da carteira, nós tivemos em junho um crescimento de 3% da carteira de cliente em média, isso dos filiados, 0,7% em julho, em agosto agora 0,1%. Esse semáforo comercial, o resumo foi enviado a todas as empresas filiadas da AD, só para poder repassar. Nós separamos, então, dos 100% de clientes que compraram da empresa, na média, na AD, 68% compraram nos últimos 6 meses. 26,8% compraram de 7 a 11 meses. Esse cliente você está começando a perder, ele está ficando um pouco longe. E 4,9% você perdeu, porque ele está completando esse mês 1 ano sem compra. É um número que sempre me chamou muito a atenção, permanece os 4,9%, que é meio que histórico, só que esses 5% para arredondar que você perde é todo mês. O cliente que perdeu em agosto não é o que perdeu em julho, não é o que perdeu em abril. Aí você faz um baita esforço para abrir cliente e você está perdendo o outro aqui também escapando pela mão. Se eu somar o quanto, todo mês eu passo para os filiados o valor que esses clientes que ele perdeu compraram no mês que compraram. Ou seja, essa venda você perdeu. Se eu somar de todos os filiados, só agora, venda de setembro de 2019, foram 5 milhões e 400. Então, é 5 milhões a menos na venda mensal de todos os filiados. Esse semáforo verde, que é os 68% dos clientes que compraram nos 6 meses, oscila da empresa que menos tem essa concentração, 57, para que mais tem 80. O ideal é o maior. Por que o maior? Se de todos os clientes que compraram da tua empresa no ano, 80% deles compraram nos últimos 6 meses, você tem uma ótima reposição. Esse número vem se mantendo, houve aqui uma queda para agosto, até porque o faturamento das empresas também cedeu a agosto, nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E nós temos o vermelho, que é a perca. Então, quantos por cento da tua carteira anual você perdeu esse mês? Na média, 4,9%. Tem quem perdeu 7,8%, 9% da carteira, tem quem perdeu 2,9%. Quanto menos você perder, obviamente, melhor. Essa média aqui, ó, 4,9%, também histórica, tá? É interessante monitorar, quanto mais cliente, maior a venda. Carteira de pedido em aberto, na média, hoje as empresas estão com 93 dias de pedido em aberto, algumas mais, algumas menos. Tem alguma empresa, isso foi dia 31 de agosto. Lércio, tinha empresa com 40 dias só de carteira de pedido? Vamos lá, isso é um sistema informatizado. Algumas empresas não colocaram o pedido no sistema, algumas empresas tinham suspendido venda, segurando venda só para 60 dias, por isso abriram depois. Na média, 93. Todos esses gráficos, os filiados recebem o seu em amarelinho. Então, ele vai poder acompanhar, inclusive aqui, o histórico dele. Se hoje nós estamos com 93 dias, mês passado 78, olha só que bonito que foi. De maio para cá, a carteira de pedido das indústrias de imóveis, como cresceram. Só para lembrar, essa base de faturamento nossa aqui, ela está já beirando 2 bilhões de reais de faturamento ano, as empresas filiadas. Ela tem uma amostragem muito interessante do total do mercado, já beirando aí 7% de todo móvel produzido, móveis, estofado e colchões. A média anterior a essa pandemia era de carteira de 23, 28 dias. Ou seja, já está todo mundo com a carteira fechada. Alguns lojistas podem estar nos ouvindo, então quando você ouve o cara falando da carteira fechada, são todas as indústrias mesmo. Evolução do faturamento. O faturamento médio de janeiro a agosto de 2019 e janeiro a agosto de 2020 cresceu 16%. Nós temos empresas crescendo 40%, 51% esse ano, empresas com crescimento de 2%, 3%, ainda também com recuperação. Lembram daquele número que eu falei, está diminuindo a carteira de cliente e você às vezes não está percebendo que está vazando cliente. Esse é o cuidado, tá? Está crescendo, às vezes o meu faturamento está crescendo 28%, 29%, estou feliz da vida, isso é importante, toda empresa tem que crescer o faturamento, mas pode ser que você está diminuindo a tua base de cliente, vai te fazer falta lá na frente. Histórico de crescimento, ano passado foi de 4%, janeiro para janeiro cresceu 21%, fevereiro cresceu 17%, março caiu 6%, abril despencou 51%, maio despencou 6%, mas já era menos,
Junho cresceu 57, cresceu 61, o mês de agosto cresceu 28. Por que cresceu 28 se vinha crescendo 60? Falta de matéria-prima. Todos os filiados me passaram isso de forma unânime. Pedido em carteira tinha, vocês viram que tinha 80 dias de carteira em agosto. Já passou quase um mês. Agora não se faturou mais por falta de condição de produção realmente. Aqui se usou muito estoque que as empresas tinham para poder obter faturamento. Esse ano crescendo 16%. Exportação foi de 3,5%, permanece os 3,5%, 3,8% que o grupo vem exportando. Essa página aqui é a página da web, que já está à disposição. Quem não está com a senha pode ir passando lá para a gente colocar. Esse é o resumo diário. Então você entra na hora e fala, bom, a minha empresa, isso aqui é de uma empresa que eu tirei hoje. A minha empresa está com crescimento de 12,6, mas a média do mercado das outras todas está em 18,7. Pode ver que até agora eu falei de números de todas as empresas e ninguém sabe quem é quem. Somente o filiado sabe qual é o número dele. Aqui você tem quantos clientes você tem ativo, quantos você está perdendo, e a carteira, ó, a carteira média dos filiados hoje, aqueles de 80, está em 206 dias. Essa empresa em especial está com 80 dias. Este mês de setembro, ela perdeu 24 clientes, tem 24 clientes completando um mês sem compra, e ela abriu ou reativou 32. Tem que correr atrás de 8. Isso é monitoramento, isso aqui o comercial tem que correr atrás. Lércio, não tem matéria-prima. Ótimo, mas um dia a gente sabe que vira. Vamos monitorar, vamos saber que cliente está perdendo. O cliente não é um cliente interessante para a empresa por algum motivo. Tudo bem, mas que seja uma perca consciente. Tem muito cliente bom aqui que por um motivo ou outro escapou. Por último, evolução por quilo. Os filiados têm o número do quilo dele comparado com o do ramo. Em rosa, espuma, em verde, a linha de painel. Eu coloquei ela aqui para exemplificar como ao longo de 36 meses, a linha de espuma vem repassando uma certa alta, o valor vem subindo. Enquanto que na linha de madeira isso está estável. Comparando do mês de julho para agosto, o valor médio da espuma caiu 1,2 e o valor do painel subiu 4,8. Fazer um adendo aqui, tá? Eu não gosto de comparar o mês, eu prefiro comparar uma tendência. Mas como nós sabemos do repasse de preço que está sendo passado, isso aqui serve só como um alerta. Então, uma queda na espuma de 1,2, às vezes é só um tipo de produto. Agora, uma alta de 4,8 de agosto, ela não condiz com aquilo que as indústrias tiveram de reajuste de matéria-prima e outros custos. Ou seja, há uma clara absorção de custo pelas empresas. Até aqui, falamos dos indicadores da AD. Agora eu vou falar um pouco de indicadores financeiros e indicadores econômicos a nível geral. Vamos tentar entender um pouquinho. Isso é uma bolha de consumo? É uma demanda reprimida? É uma mudança de cultura? Primeiro, eu queria deixar bem claro, não há um dono da verdade e o Laércio que não é mesmo, tá? Eu tentei pegar números, o meu trabalho é em cima de números, eu trabalho com número de informação. O trabalho da AD é uma assessoria para a empresa em vários setores, mas não é uma consultoria, um apoio. Nós fornecemos os números para que os seus profissionais consigam os resultados. Nós não dizemos o que tem que ser feito, muito pelo contrário. Da mesma forma aqui, tá? Nós temos números que indicam por um lado, e o nosso papel aqui é justamente tentar visualizar ou tentar entender o que isso pode ser. Bom, uma demanda reprimida, já vou passando meio de cara. Não acredito em demanda reprimida, por quê? Porque o pobre brasileiro sempre precisa de tudo. Ele sempre está querendo comprar de tudo. Nós podíamos ter 3, 4, 5 anos de mercado aquecido, que nem assim ele ia comprar tudo que ele queria. Talvez uma bolha de consumo, talvez uma mudança de cultura. Ponto principal, minha opinião, foco no consumidor. O que é o foco no consumidor? A gente ouve muito isso em design, mas vamos falar também em venda. O consumidor, ele tem um bolso, e esse bolso vai dizer o nosso destino. Nós temos que acompanhar de perto como ele se comporta, para que a gente não seja pego de surpresa na nossa empresa. Como funciona uma economia básica?
Como nós conseguimos melhorar uma economia? Como a gente aquece a economia? Aumentando a renda ou aumentando a base que recebe. Coloquei o Simpson de novo aqui, uma figurinha que todo mundo conhece, parece muito com todos nós seres humanos, faz muita coisa errada, muito bem intencionado, está tentando sempre o melhor para ele, para a família, comete seus erros. A economia de uma família Simpson é exatamente o de uma loja, é exatamente como o de uma indústria. Como assim é exatamente igual? Você depende da renda, do salário que entrar dentro dessa família, para você dizer o quanto vai gastar. Essa família pode receber R$ 1.050 de salário mínimo, e ela vai gastar isso, ela não tem como receber 1.050 e gastar 1.300, como ela pode ter, o Homer pode ter, por exemplo, uma promoção e o salário ir para 2.000, ele aumentou a renda, mas não vai passar de 2.000 que a família gasta. Pode ser que a Marge arrumou um emprego e com isso dobrou a renda da família para 4.000 e não vai passar de 4.000 a despesa da família. Claro, por quê? Essa é a receita. O comércio, a indústria, todos vão trabalhar da mesma forma. E o que aconteceu com a família brasileira? Por que esse consumidor resolveu comprar móveis? Aumentou a renda dele ou aumentou a base, a quantidade que recebe? Vamos para o número? Aumentou o emprego? Eu busquei números de sites o mais confiáveis possíveis. FGV, consegui um material do Daniel Duque, mestre em Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio. Eu achei um material muito, muito interessante. Eu vou deixar todos esses links depois disponíveis para o Carlos Bessa, para que ele possa publicar no site do setor moveleiro. E caso vocês queiram ver essas pesquisas completas, vejam por lá. Os slides também podem ficar à disposição de vocês, mas é interessante que leia a matéria completa para que não haja distorção com o material produzido pelos profissionais. Esse material que fala sobre distribuição de renda do trabalho, eu procurei materiais o mais novos possível. Estamos falando de algo publicado dia 9 de setembro, há 2 semanas atrás. Mercado de trabalho no Brasil. Quantas pessoas ocupadas? Vamos lá. Começamos com o primeiro indicador. De janeiro de 2019 a junho de 2020. É o que eu tinha disponível. Se nós formos observar aqui os picos, ele está lá em dezembro de 2019 e janeiro. Gente, lembra como janeiro e fevereiro foi bom de venda? Lembra como esse ano começou aquecido? Já começou com 20% de crescimento? Por que começou com um crescimento de 20%? Porque nós tínhamos mais gente empregada. Essa é a teoria econômica. Ou ganhando mais, ou mais gente empregada. Isso era real, não é achismo, não é achômetro. Eu não trabalho com achômetro. Depois da pandemia, normalmente começo do ano dá uma caidinha, e infelizmente depois da pandemia muita gente perdeu seu emprego. Aqui eu peguei um gráfico de 2003 a 2019, CAGED versus PIB. Por que eu coloquei esse gráfico? Olha como o PIB, o crescimento da economia está ligado a salário. Por que está ligado a salário? As empresas só vão girar, a indústria, comércio só vai conseguir girar se você tiver emprego, se você tiver gente trabalhando, gerando renda. Que as empresas vendam o produto e comprem de seus fornecedores e façam a roda girar. Em todos esses 16 anos de histórico, olha como isso está ligado. Tá, mas o Brasil começou de 2016 para cá uma recuperação desse nível de emprego. 2016 chegamos aqui no fundo do poço, CAGED e o PIB. Começou essa recuperação, mas infelizmente ainda tem bastante campo para a gente poder subir. A taxa de desemprego, o outro lado da ponta. Olhamos lá emprego, então vamos olhar desemprego. De um ano para cá, como ele se comportou? Ele cresceu, ele vinha diminuindo. Olha lá de novo, gente. 11,2, 11,6. Se nós formos pegar aqui, olha o porquê nós vendemos bem até fevereiro. Vendemos bem porque tinha gente empregada, tinha dinheiro circulando. De lá para cá, o nível de desemprego cresceu. Esse gráfico veio até junho, 13,3, mas também tínhamos 13,3 na primeira semana de agosto, segundo mostra do IBGE, divulgado pelo Valor Globo. Qual a tendência? Infelizmente, ontem, dia 21 de setembro, nós já temos a informação que subiu para 14,3. Aumentou o desemprego? As pessoas estão sendo mandadas embora? Não. Mais gente começou a procurar emprego. Voltando, este número aqui é quantas pessoas estão desempregadas
o percentual desempregado procurando emprego. Se o cara ficou no Bolsa Família, esperou um pouquinho, medo da pandemia, ele não entrou. Agora começou a entrar. O nosso 13,3 já foi para 14,3. Espera lá. Se as pessoas perderam o seu emprego, a única forma de fazer com que se consuma mais é aumentando a renda. Vamos dar uma olhada se foi isso? Renda do trabalho efetivo domiciliar per capita, deflacionado. O que significa isso? Desde 2016 a 2020, segundo trimestre de 2020, nós percebemos ao longo do ano, começou o ano, a renda cai, até o final do ano ela vai subindo, e ela cai, e ela vai subindo, e nós percebemos que o final de 2019, ele estava num nível bom em relação a outros anos. O Brasil vinha numa tomada de economia. A renda, nós vimos lá atrás, a quantidade de emprego veio crescendo e o quanto as pessoas recebiam vinha crescendo. Tá aí porque janeiro, fevereiro foi bom. Porque o final do ano passado foi bom e janeiro e fevereiro mostravam um excelente. Havia uma realidade de melhoria. Com a pandemia, essa renda despencou. Puxa, mas se ela despencou, de onde vem o consumo? Esse indicador mais utilizado de desigualdade. 0, igualdade total. 1, desigualdade total. Vamos lá, hein? Então, para cá é totalmente desigual. Para cá é igual. Isso aqui é um comparativo dessa desigualdade de renda, tá? Então, nós vimos em 2019 aqui, essa igualdade melhorou em maio de 2020, melhorou em junho e melhorou em julho. A igualdade de renda no Brasil está melhorando. Mas espera aí, vamos voltar de novo? Caiu a renda, caiu o emprego. Como está diminuindo essa desigualdade? Estamos falando sempre em números, dados. Renda per capita, renda do trabalho efetivo domiciliar per capita. 2016 também é 2020. Olha como ele vem dando pulos. E ela vinha subindo, bem bonitona a economia. Olha o que aconteceu. Subiu. O que é essa renda que subiu tanto assim no segundo trimestre? Abril, maio e junho. Como as pessoas conseguiram ganhar tanto? É o seiscentão. Mas se o seiscentão pesou tanto? Pesou. Olha o quanto isso pesou na média. Pode ser que não é para toda a população, na maioria da população. Foi muito dinheiro que entrou no mercado. A venda que nós estamos tendo agora é uma demanda reprimida. Volto a dizer, não é. Demanda reprimida nós vamos ter sempre. Somos um povo carente. A diferença é, o povo tinha dinheiro para comprar, para poder ter aquilo que ele queria. Este gráfico foi o que mais me chamou a atenção. Também, segundo trimestre de 2020. PNAD contínua. Como eles fizeram o cálculo aqui? A diferença intertrimestral da renda do trabalho efetivo domiciliar. O que significa isso? Vários anos aqui, tá? Primeiro trimestre, 2017, 18, 19, 20, nós vimos um crescimento. 2020 até cresceu um pouquinho em relação a 2018. O primeiro trimestre acaba tendo esse crescimento dessa renda. O segundo trimestre, historicamente, 2016, 2017, 18, 19, há uma queda. Março, abril e maio, março, abril e maio, estou errando o trimestre. Abril, maio e junho, há uma queda. Olha o que aconteceu em 2020. Entrou pouco dinheiro na economia, gente. É essa grana que entrou que está fazendo a roda girar. Pena que a roda não girou, ela saiu patinando. Me perguntaram essa semana, mas e será que no resto do mundo isso aconteceu também? Houve ajuda do governo em outros países? Fiz uma pesquisa rápida, essa é uma informação de maio, tá? Mas é só para a gente ter uma noção. Canadá, $1.400 por mês. Costa Rica, $220 por mês. Americano, 1.200. Coreia do Sul, 820. Hong Kong, 1.800. Japão, 930. Singapura, 420. Ou seja, houve uma ajuda econômica em todos os lugares. Há uma diferença dessa falta de produto que nós estamos tendo a nível mundial. Não está tendo no Brasil matéria-prima porque faltou lá, porque lá está vendendo um monte. Todo mundo resolveu girar a economia. Houve injeção de dinheiro no mundo inteiro. Você segura a produção de insumos e você põe renda na mão do consumidor. Esse equilíbrio simplesmente causou o momento que nós estamos vivendo. Esse dinheiro extra, que não é uma renda real, é um extra, e uma produção
que está desequilibrada, que também não é real. Nós sabemos que ela vai se organizar. Tá, mas e se a gente financiar o consumo? Como assim financiar o consumo? O consumidor não arrumou mais emprego, não tem mais gente trabalhando e não aumentou a renda dele de salário. Houve uma ajuda do governo, que vai acabar. E se a gente financiar, ou seja, você vender com prazo, fazer injetar dinheiro? Peguei o material junto à Sesc e Senac, pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Trabalho com pesquisa recente, tá? Agosto de 2020. Percentual de famílias endividadas, cartão de crédito, carnê da loja, prestação do carro. Como está isso? Agosto de 2019 a agosto de 2020. O endividamento foi de 64,8 para 67,5. Quando se fala, não, isso aí vai durar um monte. Eu espero que dure. Eu espero que dure. Mas se nós formos olhar o quanto a população começa a se endividar aqui, é preocupante, porque o dinheiro vai se tornar escasso. Tá, mas será que esse número aqui foi agora? Talvez, qual que é o limite? Até onde dá para a gente aumentar esse endividamento? Fui buscar nos últimos 10 anos. Não é um gráfico muito bonito, mas eu busquei a informação para transformá-la em gráfico. Em azul, nós temos aqui o endividamento, e em vermelho a inadimplência, para poder comparar um pouquinho dela também, tá? Se nós formos ver aqui, ó, nós estamos num dos maiores níveis de endividamento que já houve. Desde 2010, que houve crescimento da economia, esse endividamento já está no topo. Não que ele não seja sustentável, ele pode até ser sadio, mas eu não consigo ver uma família que já está devendo 67% da sua renda chegar em 80%, 90%. Isso aí não seria possível. Assim como todas as empresas, as nossas empresas, você pode comprar a prazo uma quantidade, mas não dá para você comprar o dobro do que você compra hoje. Vai faltar grana. Se nós formos olhar a inadimplência, ela já esteve pior. Mesmo em épocas boas, ela já esteve pior. Ou seja, inadimplência realmente não é problema. Mas aqui acaba sendo. Qual a expectativa do moveleiro para 2021? Aí vem um contrassenso, aí vem uma preocupação. E aí acabou levando a gente a esse webinar. O Carlos fez um levantamento há um tempo atrás, onde ele pediu para que moveleiros colocaram a expectativa deles para 2021. Resposta: 52% crescimento acima do patamar de 2020. Ou seja, se nós vamos crescer uns 20% em 2020, a expectativa é que 2021 se cresça mais de 20%, ou no mínimo igual. Com isso, pretendem os 56% ampliar a produção, 41% no mínimo, igualar a produção 2020. Essa é uma preocupação muito grande. Por quê? É a contramão do financeiro. Então, o empresário está dizendo que 2021 vai começar ótimo e terminar ótimo, estamos falando no ano inteiro, enquanto o dinheiro, a renda, não está dizendo isso. E os móveis no resto do mundo? Rapidinho para a gente poder acabar. Aqui está a versão original, a fonte, e aqui já uma tradução para a gente poder acompanhar. Covid fecha a loja de móveis, o aperto continuará. Deixou muitas lojas móveis penduradas por um fio. Resumo para vocês o que é a informação. 11 mil lojas de móveis fechem até 2025. Por quê? 1/4 de todas as vendas no varejo será feita online até 2025. Isso aqui já é uma previsão, tá? É uma bolinha de cristal desses especialistas, mas significa que o mercado no mundo migrou para a internet. Já se esperam uma quantidade de lojas físicas fechadas muito grande. Indústrias de imóveis, temos que cuidar do mercado de revenda pela internet. A coisa está, como falar, a partida foi dada, agora tem que alcançar. Uma outra matéria que me chamou a atenção, Financial Times. Vendas crescentes de imóveis disfarçam recuperação irregular na Europa. Como é que anda o crescimento no Brasil? Como é que anda o crescimento na França? Isso aqui é um depoimento de um industrial de imóveis. As encomendas de suas mesas, estantes, aumentando em média mais de 40% acima dos níveis pré-pandêmicos. Ou seja, está até mais aquecido do que lá. Trabalhando aos sábados, reduzindo o feriado, encurtando o ciclo de produção, contratando mais pessoal. É França, não é Brasil não, tá? No entanto, a rápida recuperação
A confiança do consumidor na zona do euro está fraca. Aí aqui, essa é uma diferença real. Os preços estão caindo. Essa é uma diferença grande do que está acontecendo no mercado nacional. Enquanto a poupança das famílias está crescendo a taxas recordes. O europeu está comprando muitos móveis, não está comprando o resto, está numa crise, assim como no Brasil, muitos produtos não se vendem, mas esse se vende. E o que está vendendo lá? Aumento das vendas de eletrônico, bicicleta e móveis. É comparado ao de taxa de poupança, ou seja, é muito alto. Exatamente como está aqui, inclusive os itens. Mas isso não é o apocalipse, como disse um amigo ontem. Há pontos a favor do consumo. Se nós formos olhar somente pelos números, a impressão que dá é, a partir de novembro, o consumidor não tem grana. Automaticamente ele para de comprar na Black Friday, após a Black Friday, e nós teríamos uma onda de cancelamento de pedido. Pode ser? Por outro lado, há pontos bem a favor do consumo de imóveis. Como isso? Os móveis, eles competem com o bolso do consumidor. Nós sabemos que vai faltar dinheiro na economia, mas esse dinheiro da economia, ele serve para viagem, para celular, para comida, para festa, para roupa, ele serve para tudo. Então, o que o móveis tem que fazer é disputar esse mercado. Ele vai continuar disputando esse mercado. Pode ser que essa parcela do bolso, para nós, continue sadia. Essa é a torcida. Quais os argumentos para isso? Material de construção em alta. O que isso reflete? Reformou, construiu, põe imóveis. Cultura de morar melhor. Isso é claro, as pessoas olharam para dentro de casa. Pode ser que a venda de imóveis, que janeiro e fevereiro foi boa, possa continuar melhor também no futuro, porque as pessoas se dedicaram mais às suas casas. Demora para acabar a pandemia. Quanto mais ela estiver demorando, mais tempo, menos concorrentes do bolso do consumidor nós temos. A injeção do 13º agora no final do ano vai fazer com que ainda sobre dinheiro para o ano que vem. E estoque das lojas está muito baixo, então nós temos um spread para a indústria poder se organizar muito, muito bem. Volto a bater na tecla, Laércio, olho no consumidor, a saída dele das lojas, nós já temos muita informação que setembro na loja não está igual a agosto, já diminuiu o ritmo, está se vendendo muito bem, mas diminuiu o ritmo. A hora que ele frear lá, a indústria ainda tem um pouquinho de velocidade, porque as lojas estão vazias, vai ter que repor. A partir dali, a briga é briga normal, trabalhar para vender mais. E aqui um argumento, e vou dizer de quem que eu roubei, do senhor Mazuquim, da Demobile, o e-commerce muito mais agressivo que a loja física. Ele me argumentou que o e-commerce é uma boa possibilidade de se vender mais móveis. Eu falei, não, só vai substituir o canal. Mas eu gostei muito dessa argumentação. O canal, a loja de móveis, ela fica esperando o consumidor ir lá. Ela fica muito discreta. Ao ponto que a loja, o e-commerce, ele é muito agressivo. Ele entra dentro do celular, ele vai dentro da casa da pessoa, ele destaca, ele cria vontade de comprar. Eu me lembro, há muitos anos atrás, Casas Bahia, fazendo propaganda a cada 1 minuto, e como as lojas vendiam. Cidades onde não havia Casas Bahia, vendia muito bem por conta da propaganda, porque o consumidor estava em casa, assistindo televisão e sendo minado com a informação. Troque seu guarda-roupa, troque seu estofado, troque sua cozinha. E realmente, o e-commerce ele é muito mais forte nisso, e pode ser que a gente receba muito mais propagandas do Google de móveis do que de aparelhos, viagens, aquilo que a gente normalmente se vende muito pela internet. Eu quero deixar já antecipadamente aqui o e-mail para contato, laerciocomar@admonitor.com.br. Quem precisar também, o próprio Bessa pode passar. Aqueles que estiverem interessados em participar da AD, conhecer um pouquinho mais, entre em contato, a gente passa. E eu vou continuar agora com os nossos amigos, falando um pouquinho com a percepção de cada um. Como cada um imagina que essa onda de consumo possa se comportar pelos próximos meses ou um ano, por onde vai. Vamos começar, já que eu falei de você, Mazuquim, vamos começar por você. O que você imagina? Pessoal, antes do Mazuca falar, quem quiser ir passando já mensagens para
o Carlos, através aqui do chat, depois ele orienta essas perguntas com o pessoal para a gente poder trocar um pouquinho de ideia. Fala lá, Mazuca. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos aí. Talvez muita gente entrou no webinar aí depois que a gente já tinha iniciado. Concordo, até achei bastante interessante, Laércio, todos esses outros dados de cruzamento de renda. É uma coisa que é uma tarefa que eu fiz assim, no início da pandemia, é entender como que o mercado se comportava em cenários de muito desemprego e renda baixa, né? Era o start disso, né? Só que, falar a verdade, a gente não tem como ficar fazendo as previsões todas que eu havia feito lá atrás, elas caíram por terra e até hoje está até difícil de fazer previsão, né? Então a gente está analisando muito o que tem vindo da loja, as informações que a gente tem coletado, né, dos nossos parceiros, dos lojistas. O movimento da loja e a compra realmente ela não está, né, a venda, né, ela não está mais igual antes, mas ainda ela está maior do que era. E sem dúvida nenhuma, todos esses pontos, né, que você colocou ali também na ilustração de quem concorria com esse bolso, né, turismo, entretenimento, alguns mercados de cosméticos, vestuário, a gente tá vendo muita coisa, muitos segmentos aí que estão falando em números bastante baixos, né, que está bem ao contrário do nosso. Esse detalhe em relação ao e-commerce, eu só pontuei isso aí até ontem, porque realmente o consumidor, quando você falou aí que ele ficava vendo a propaganda do lojista na TV, para daí no outro dia ele ir na loja ou ele pensar o que ele ia fazer, ele já está fazendo a compra sentado no sofá. Não só isso, também as ferramentas que os lojistas criaram em poder utilizar, principalmente o WhatsApp, ou me chama no Zap, alguns nomes que a gente viu aí, né, dos lojistas, me chama no Zap, e assim por diante, isso aí está fomentando de uma forma bastante diferente o contato. Então, não é mais aquele formato que a gente via do tabloide, o consumidor pegar aquele tabloide, ou ir na loja, ou ver a mídia. Então, isso tudo a gente não sabe e não consegue ainda cravar o quanto que vai somar na nossa venda depois que essa onda toda passar. Ela está somando agora, está acelerando muito, mas a gente não sabe o quanto desse percentual que ainda vai ficar. Além desses pontos que você comentou do estoque dos lojistas, obviamente está baixo, das indústrias também. Então, existe ainda, a gente vai viver, acredito que esse reflexo ainda pelos próximos meses, mas a questão comportamento do consumidor, comportamento da loja, né, do vendedor da loja, isso tudo ainda vai ser um aprendizado para nós todos, para a gente entender o quanto que esse nosso produto como um todo, ele vai participar, vai ganhar de participação no mercado. Você está mudo, Lércio. Estou mudo aqui. É uma mudança cultural. Qualquer expectativa de mudança de cultura é impossível se ter a certeza realmente, né? Exatamente. Na tua opinião, resumindo, você acha que o consumidor vai estar ávido ainda? Encerra no final do ano, vai até o meio do ano que vem, aonde o relógio do Mazuquim hoje imagina? Bom, auxílio emergencial reduzindo, óbvio que daí é menos dinheiro no mercado, a gente tem a entrada de quem está empregado do 13º, ainda existe um dinheiro que entra no mercado. Depois disso, uma tendência natural de queda. Além do que, realmente, aí tem todo aquele pacote que a gente já conhece no início de janeiro, né? De impostos e tudo mais, que a gente vê isso aí todo ano e tudo de novo. Mas ainda vai ter mais ainda um fôlego, penso eu, essa é a opinião do Mazuca, que existe esse fôlego aí do final do ano dessa injeção de grana, que é uma coisa natural. E depois a tendência do consumidor aí é cair, assim, gradativamente, né? Cada vez mais, e mais rápido talvez. De janeiro para fevereiro ali, essa é a minha opinião, dentro do nosso mercado. Então, a gente faz cenário a todo momento, a gente faz cálculo a todo momento, mas a gente leva, assim, essas variáveis que estão acontecendo, como falei, né, de estoque dos lojistas, de e-commerce, de novos modelos, para poder tentar acertar alguma coisa, mas está difícil. É uma tentativa. Nas despesas de começo do ano, eu fico imaginando como que vai se comportar a despesa com escola e matrícula.
Que 2020 passou em branco. Essa vai ser Pois é, cara. Então, vai entender, né? Não, 2020 não passou em branco. 2020 todo mundo... No início do ano todo mundo teve material escolar, porque concorre pra caramba. Material, aquela coisa toda. Não tem evento de férias, não, né? Tem muita coisa que a gente precisa entender. Não se sabe vacina, se isso, aquilo, vacina vai levar tempo. Então, cara, é difícil, é muito difícil. Segunda onda, não tem. Uma coisa é fato. Auxílio emergencial já virou metade, tem entrada de 13º, depois disso, aí, meu amigo. Aí a renda e o emprego não conseguem sustentar a economia. Aí a briga pelo bolso vai ficar feia. Exatamente, vai. Vamos chamar aqui o Ricardo Santos Andirá. Tá no áudio aí, Ricardo? Tá mudo. Vamos lá. Qual a tua visão, Ricardo? O que você imagina? Eu acho assim que geralmente a gente vivia há muito tempo atrás, né, a era industrial, depois veio a era dos lojistas, agora hoje é a era do consumidor. Então, ele vai realmente definir de que forma que ele vai comprar. Então, eu acredito que nós, fabricantes, temos que estar atentos sim a esse movimento de parada, né, de queda. Até a gente andou conversando sobre isso. Qual que vai ser esse ponto de corte e quanto que esse delay vai demorar para que esse trem, né, pare de todo o tempo. Então, assim, do início que ele parou, o consumidor parou de comprar, até que as indústrias consigam recuperar, eu acredito que a gente vai até o primeiro trimestre ali. E a minha grande preocupação depois é o que vai acontecer com esse mercado. Porque hoje a gente conseguiu, como você observou, reposicionou alguns preços, a gente conseguiu buscar alguns clientes que a gente, né, não estava atuando, mas de repente volta aquela briga de foice novamente. E se realmente essa alavanca vier muito forte, ou seja, o consumo cair muito e parar de uma vez, a gente vai ter uma indústria recuperando a questão da matéria-prima, toda a questão de posicionamento, mas também o cliente sem a grana para poder gastar. Então, nossa grande preocupação é entender quando que isso vai acontecer e de que forma que isso vai ser o ano que vem a partir do segundo trimestre. Nós vamos conseguir manter as margens, os fornecedores vão voltar atrás com essa matéria-prima, né? O dólar até lá, ele vai estar no patamar ainda de nível de interessante exportação, porque isso também a gente entendeu que também é uma coisa que aconteceu junto com a pandemia. Então, veio a questão do dólar, então os próprios fornecedores de matéria-prima, ele tem 2 opções ou 3 hoje. Então, lá na frente, vai cair assim, a questão da pandemia, o cenário nacional ele vai dar uma segurada no consumo, mas ainda vai ter o dólar, né, num patamar um pouco, acredito que alto. Então, será que esses caras vão voltar para trás com essa matéria-prima, com esses preços? Nós vamos conseguir realmente, até que ponto, segurar essa oferta com os consumidores? Mas eu acredito que tudo isso é a partir do segundo trimestre. A partir de abril, maio, a gente vai entender realmente. Também não tenho, como a comentou, não tenho como prever, mas a gente faz algumas suposições, né? Eu vi você comentando ali naquele gráfico onde as empresas vêm investindo o ano que vem achando que vai vender mais, outros dizendo que vai vender a mesma coisa, aumentando produção. Tem que ficar muito com o pé, assim, um pé lá, um pé cá, né? Toma muito cuidado para não acreditar que vai ser um ano muito bom, mas também, se continuar, nós temos que estar atentos, tá? Será que no ano que vem, se a gente conseguir manter esse patamar de venda do último trimestre ou do último semestre, os fornecedores de matéria-prima vão conseguir se regularizar também para poder abastecer o nosso crescimento? Porque se todo mundo crescer de acordo com o que quer crescer, vai faltar matéria-prima novamente para o ano 2021, né? Então, nós estamos muito atentos à questão de quanto que esses caras vão entregar para a gente, até que ponto a gente pode acreditar num crescimento de venda lá na ponta, e essa questão de cota, quanto que eu vou ter para poder oferecer. Essa é a nossa grande preocupação. Eu acredito também que a questão do consumidor, os canais de vendas, eles estão, assim, cada dia mais sendo, como eu vou falar para você, não é monitorado, mas dominado pelo consumidor. Então, eu acredito que o consumidor vai comprar das indústrias, das lojas, sempre ele vai escolher. Não adianta muito a loja ou a indústria querer oferecer muita coisa, que ele vai ser o grande decididor de compra. Então, eu acredito muito que nós, indústria, temos que estar muito atentos aos canais, sempre estar atento. Vou ao canal direto, vou ao canal através de atacadista, vou ao canal de lojista,
porque o consumidor ele vai dominar o mercado a partir de agora. Ele aprendeu, até a dona de casa que não mexia em e-commerce, até, né, o jovem também que só comprava por e-commerce, ele se fortaleceu cada vez mais. Então, como o Adolfo comentou, o consumidor vai dominar de quem ele quer comprar. E as empresas, tanto nós como os lojistas que a gente atua, tem que estar muito atento a isso. Vai ser dominado pelo consumidor. Ele vai estar escolhendo de quem ele quer comprar, a hora que ele quer. E, com certeza, o preço que ele vai conseguir pesquisar melhor, né? Foco realmente no consumidor. E é bem lembrado a questão do aumento. Eu acredito que exista ali todo um repasse de custos também na cadeia, um reajuste de tudo isso na cadeia, mas ele vai dar uma atrapalhada no mercado. Claro, se você diminui a renda, diminui o emprego e aumenta o custo. Ontem ainda o Júnior da Estofados Zenelli me falava sobre uma percepção na loja, que ele também tem da indústria, do consumidor que tinha pesquisado o preço. Esse consumidor chegou na loja e viu o aumento, ele dá uma segurada e o bolso daí vai para outra coisa. É algo natural de acontecer. Tá certo. Do resto, seria mais... Vamos lá. Seu Aquino, qual a expectativa? Até onde a Colibri acha que a grana vai? Complicado falar depois de 2 mestres aí da área, né? Fica difícil. Mas a verdade é a seguinte, né? A gente busca conversar, trocar ideia, né? E entender um pouco mais, até aliando opiniões, né? E formando, para ajudar a formar a nossa, né? Que acaba sendo uma média das opiniões com quem a gente conversa e materiais e tudo mais que a gente lê. Tem mais um ingrediente aí que me preocupa um pouco, que é a questão inflacionária, né? Até onde esses aumentos de preço vão simplesmente corrigir uma curva de preço, de custos e margens, e vai ter um outro patamar de preço, ou vamos ter uma questão inflacionária aí de reajuste de preços mais, vamos dizer assim, de um prazo mais longo, né? Aí sim tornando uma questão inflacionária. Se é só um reajuste, um reposicionamento, e daí para frente o mercado se regula nesse patamar, ok, né? Não é um surto inflacionário. Mas se essa questão continua, né? Todo mundo querendo, de alguma forma, repassar, e aí sim a cadeia começa a ser contaminada por aumentos de preços, né, mais a miúde, e aí a gente começa a ter um descompasso, né, já do preço do nosso produto em relação ao bolso. Isso aí já foi bem pontuado, né? Nós vamos ter um patamar mais elevado de preço dos nossos produtos, obviamente, e vamos ter uma queda de renda para o ano que vem. Isso também está claro nos números que, né, o Laércio muito bem apresentou aí, né? Então, há um descompasso entre o bolso do consumidor e o preço dos nossos produtos, né? Aí vem o que o Mazzucchini falou, o próprio Ricardo falou, é a gente ter habilidade, né, e capacidade de criarmos produtos, né, que permitam serem atrativos, né? E como o próprio Ricardo também falou, o consumidor realmente vai estar muito mais atento, vai ter muito mais oportunidade de escolha, né? Então, o produto tem que ter uma certa atratividade, né? Para o consumidor mais atento, né? A preços condizentes com o seu bolso, né? Ou seja, haja criatividade, né? Para a gente poder, com custos maiores, entregar produtos ajustados a um bolso que tem aí uma tendência de redução, né? Então, acho que ajustar mix aí, entender um pouco melhor isso, acho que é um ponto bastante importante, né? Eu tenho conversado, né, com os fabricantes, nossos fornecedores. A Duratex, né, que é uma empresa que eu conversei já 2 vezes há poucos dias, ela está montando um cenário, um orçamento para ela de um crescimento entre 5% e 7% em cima da base de 20, né, a base inicial 20. Tá?
Ou seja, ela está pensando só num crescimento orgânico, né? Só basicamente um repasse da inflação do nosso negócio, da nossa empresa, né? A inflação da nossa empresa ela é diferente normalmente da inflação do mercado em geral, né? Aquino, mas esses 20% de crescimento de preparativa em quantidade ou em faturamento? Porque em faturamento, só com os aumentos necessários já foi. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eles estão pensando no crescimento, eles tinham a base inicial lá do orçamento, do planejamento deles para 2020, né? Vamos dizer lá que fosse 1 bilhão. O que eles estão projetando para 2021? Né? 5% a mais. Ou seja, eles estão pegando o planejamento que fizeram para 2020, lá inicialmente, e estão entendendo que deve crescer só 5%, ou seja, basicamente estão mantendo a mesma base inicial de planejamento que eles fizeram para 2020, antes da pandemia, obviamente, né? O outro ponto de percepção da conversa com eles e com outros produtores é que a gente vai ter aí possivelmente um fornecimento mais regular de matéria-prima só no segundo trimestre em diante, né? Que vai começar a regularizar os estoques, né? Deles, e aí nós temos a chance de começar a regularizar o nosso, né? Porém, também, né, os números do Bandeira, eu conversei com ele hoje, ele também já detectou números na ponta, já com um certo arrefecimento da demanda na ponta. Ou seja, está voltando a certa normalidade à ponta, né? Então, isso também confirma, né, Laércio, que pesquisa que você nos trouxe, né, confirma com a deles, né? Então, esse é um ponto de bastante atenção. Se nesse momento já começa uma certa a demanda ser um pouco menos voraz, como estava, né? Isso é algo que vai continuar acontecendo, né? E entrando no início do ano, é bem provável, né, com a renda menor, né, que estava tendo agora com essa injeção de dinheiro, essa tendência deve continuar. Qual que é a esperança, né? A esperança é que a gente consiga manter o nível de consumo, ou seja, de demanda, próximo da oferta, né? Para a gente ter um certo equilíbrio aí. Eu prefiro apostar no equilíbrio de oferta e demanda com uma estabilidade de preço depois dessas correções que nós estamos fazendo aí nos produtos, né, em função do crescimento de custo e de algum ajuste de margem aí, né, das indústrias, que a gente já vinha sofrendo muito com isso, tá? Mas, como disse, acho que o Ricardo, vamos ficar bastante atento, né? Talvez o ponto que foi dito aí é atento ao quê? Ao consumidor, como foi bem dito. Talvez nós tenhamos que monitorar bem o consumidor para entender se a demanda vai permanecer, se vai cair muito rápido, né? Olho no patrão, né, Soquinho? Oi? Olho no patrão, é o consumidor. Olho no patrão, né? Como sempre, mas agora acho que muito mais forte, porque parece-me que as coisas estão muito rápidas, né? E depende da velocidade que isso acontecer na ponta, pode afetar a gente na contramão, né? Tentando crescer faturamento e a ponta, na verdade, despencando, e se a gente não estiver muito atento a isso, a gente pode criar uma situação ruim para as nossas empresas. Qual é Só essa troca de informações mesmo, para poder ajudar nisso, a tentar achar esse time, né? Eu acho que estar atento a esse movimento, né, para a gente se ajustar. Isso não quer dizer que a indústria vai ter que tirar o pé da produção, abaixar a produção e reduzir, né, de novo, diminuir seu parque fabril, o parque não, mas a utilização, né, da capacidade produtiva. Mas talvez, né, e talvez não, acho que o caminho seria realmente a gente ajustar os níveis de produto, né, ao bolso do consumidor, mas principalmente, como já foi dito aí,
buscar novos canais, né? Buscar novas oportunidades para tentar colocar o nosso faturamento pretendido, né? Não mais nos mesmos bolsos, né? Tem que buscar outros segmentos aí para a gente buscar novos bolsos para conseguir colocar a mesma quantidade que a gente pretende, né? É bem complexo, mas eu acho que ninguém tem nenhuma fórmula mágica, mas provavelmente foi tudo dito aí, né? Muita coisa legal. Parabéns, Laércio, aí pela exposição, né? Pela própria dinâmica da exposição, né? Da forma. Mas eu acho que foi dito e acho, concordo com isso, né? E esse é um alerta para nós, realmente olhar para o movimento do consumidor e a sua capacidade de manter o nível de compra ou não. Mas tem muita opinião aí para ser ouvida, né? E vamos só, como diz, vamos ouvi-las todas e tirar as nossas conclusões e no final trabalho, trabalho, trabalho. A única certeza que nós temos é que ninguém vai acertar, né? Não, com certeza. Lércio, só aproveitando a deixa aí do seu Aquino, tem uma pergunta do Ramon Rigoni. Ele pergunta se 67% da renda comprometida ou de família endividada? Ramon, família endividada. Eu fui apertar aqui, acabei no lugar errado. Pera lá. Tá lá. Da família endividada. Há diferença, sem dúvida, desse número, né? O 67% aqui é a família que está endividada, então pode ser que a dívida dessa família seja menor do que já foi aqui. Mas nós sabemos que proporcionalmente não é muito provável. Mas, de qualquer forma, a quantidade de famílias com dívida cresceu bastante. E tem uma pergunta do Diego Pavani que eu não entendi. Eu acho que eu vou abrir um espaço para ele falar, se ele quiser. Deve ter sido temporal. A respeito Diego, da mão de obra informal. Diego, se tiver online, nós colocamos você na câmera e você fala com a gente aqui. O Diego Pavani. Diego Pavani da Linha Brasil. Eu habilitei ele. Opa, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, Diego. Fala aí. Como vai, Diego? Não, foi pontual. Tudo bem, tudo bem. Achei, primeiramente, parabenizar aí, Laércio, pelo trabalho que você está fazendo, né? Valeu. Foi justamente pontual mesmo, quando a gente falou ali sobre essa questão do consumo, o porquê disso tudo está acontecendo, né? E acabou aumentando um pouco dessa renda também. Muitas vezes, que nem você comentou lá, sobre aumentar de 13% para 14% ali o desemprego, né? Que começam as pessoas a procurar novos empregos, então essas pessoas entram para essa taxa também, né? Justamente na questão de quando, nesse movimento que vem acontecendo já há alguns anos, que muitas pessoas acabam perdendo emprego e acabam indo para um trabalho informal, e algumas pessoas que foram agora para essa situação, por exemplo, muita gente começou a criar uma renda extra com alguma outra coisa, né? Então, eu acho que também é mais para contribuir também que talvez esse aumento de consumo se dê a essa renda extra que esse pessoal vem tendo ao longo do tempo também, né? E que se agravou ainda mais com o desemprego que veio agora com mais força aí, diante da pandemia, né? É mais para agregar um pouco também, ouvir um pouco da opinião de vocês a respeito disso. Eu acredito que valeu, Diego. Eu acredito que essa renda extra, ela existiu sim. Se nós formos olhar até pelo próprio regiões, houve algumas informações sobre no Nordeste ter pesado essa renda extra mais, a renda da ajuda governamental. E normalmente esse pessoal ele não fica parado, alguma coisinha ele continua fazendo, mesmo que perca o emprego, acaba ajudando. É interessante tocar nesse assunto também, quanto ontem, conversando também com um representante amigo em Brasília, dizendo que existe um movimento, uma certa tendência a muitas pessoas desempregadas anunciarem imóveis através de OLX, Mercado Livre e comprar de atacadistas. Ou seja, podemos ter um nicho de mercado aí, os atacadistas se fortalecendo também,
por conta dessa mudança. O cara desempregou, depende da renda que ele tinha, para ele conseguir substituir essa renda com uma venda pela internet, comprando do atacadista, não é impossível. É o que todos falaram, mas o Kim também bateu em cima, nós vamos ter que aprender com essa cultura. Não dá para saber hoje como o consumidor funciona, como os canais de distribuição funcionam. Nós estamos aprendendo, aliás, nós não estamos aprendendo, ele não está criado. Essa nova cultura ainda está sendo criada. Exato, bacana. Valeu. Obrigado. Laércio, tem a pergunta que é de interpretação do Ricardo. Você disse que a internet representa 33% da venda, vai representar 25% em 2025, mas ele disse que já representa 33%. Eu não tenho essa informação dos 35%. Os 25% em 2025 é uma expectativa na Europa, na França. Era só para a gente poder comparar com o que há aqui. Eu acredito que a venda, e não tem esse número, se algum dos participantes tiver, eu agradeço muito. Eu não tenho esse número de quanto é a participação da venda. Obviamente ela cresceu muito e a tendência não só no Brasil, a gente fala, o brasileiro agora aprendeu a comprar pela internet. Não, isso é mundial mesmo. Só fazer um comercial, Laércio, o evento da semana que vem é e-commerce, o tema. Então, eu vou anunciar na sequência. Totalmente dentro do assunto. É verdade. Pessoal, mais quem está com a gente, eu tenho alguns poucos só no visual, mas tem bastante gente que está nos ouvindo e eu não consigo chamar para conversa. Se tiver mais alguém... Muitos elogios, viu, Laércio? Que não dá para ler todos. Muito parabéns para você. Obrigado. Depois eu te passo por um com a escolha. Pessoal que está só no áudio aí, se puder entrar com vídeo, quiser comentar alguma coisa dessa expectativa, é o que todos falaram, ninguém é dono da razão e sabe exatamente o que vai acontecer. Olho no consumidor, acompanhando de perto e vendo que o outro está pensando. Quanto mais a gente troca informações, mais forte fica essa facilidade da gente prever, ao menos a curto prazo, e com isso administrar os negócios. Ok. Olá, só fazer um adendo aí rapidinho, acho que a gente tem... Opa, vai lá, Rodrigo. Bastante aí sobre isso também. Eu aqui a gente conversa quase diariamente. A gente tem alguns outros indicadores que a gente costuma olhar aí na análise que a gente está fazendo. O primeiro deles, você falou um pouquinho de endividamento, né? E a gente está falando de uma Selic aí na casa dos 2%, que é uma coisa histórica no Brasil. E quando a gente fala de renda, crédito é renda. De certa forma, a gente acha que isso também pode ter uma relação com o mercado. A gente está vendo aí mercado imobiliário um crescimento na casa dos 20%, 25% de lançamento imobiliário comparado ao ano passado. A gente sabe que essa é uma demanda que acompanha muito a demanda do nosso mercado. Então, a gente tem olhado muito para isso. A renda do mercado, a venda do mercado imobiliário também tem um conjunto de fatores parecido com o nosso. Tem a ver com confinamento, as pessoas procurando nova habitação, mas tem muito a ver com oferta de crédito e custo desse crédito. Então, a gente acha que isso tem uma influência grande. E falando dessa virada, a gente vem de projeção aí que chegou a bater -8, -7 para o PIB desse ano, a gente já está falando em -4, mas teve uma projeção que ela não se alterou desde o começo da pandemia, que foi o crescimento de 3,5% para o PIB do ano que vem. Se a gente cresce 3,5% no PIB do ano que vem, a gente está vindo para um crescimento ironicamente atípico comparado com os nossos últimos anos de mercado, né? Então, me parece que pode ser que a gente tenha uma situação atípica agora, mas que talvez tenha um fortalecimento por uma retomada da economia que está projetado para o ano que vem. Claro que 3,5% não vai cobrir os -4% desse ano, mas começa a projetar a gente por uma situação mais favorável. Acho que isso acaba melhorando o índice de confiança do consumidor, e isso acaba virando um círculo virtuoso aí do negócio, né? A gente tem também essa preocupação inflacionária, aí, que o Aquino comentou. Então, a gente sabe que o preço para o atacadista já cresceu bastante, embora a ponta ainda esteja um pouco reduzida, com certeza a gente vai ter essa movimentação. E só para finalizar, uma outra situação, a gente
considera essa situação da mudança de cesta de compra, a gente também olhou muito para essa ajuda do governo, mas um ponto que chamou bastante nossa atenção foi como o mercado teve essa movimentação de consumo muito forte também na média e alta renda. Que a gente olhando até, vou falar, varejo de imóvel de altíssimo padrão, que teve venda suspensa no mês passado para o resto do ano. Então a gente vê que todas essas pontas estão aquecidas, inclusive a gente conversando com empresas de planejado, escritórios de arquitetura, está todo mundo tomado por trabalho, então isso mostra que os R$600 certamente tiveram influência, mas que quando a gente vai para a média, alta renda, isso se repete, muito parecido com o que está acontecendo com classe B e C, então isso para a gente é um indicador de mudança de cesta de consumo mesmo. Então, queria só tua avaliação aí, principalmente nessa questão de crédito e taxa Selic, principalmente essa mudança, esse possível PIB mais favorável que a gente vai ter para o ano que vem, se isso pode ajudar a gente talvez engatar uma terceira ou quarta marcha aí, que a gente vem engasgado aí nos últimos anos, talvez um negócio devagar aí, acho que é a realidade de todo mundo. Na minha opinião, você falar no PIB, por mais respeito que eu tenha a todos os cálculos de economista, e eu utilizo muito, não sou economista, mas utilizo muito o cálculo deles para a gente poder prever futuro. Para a gente se preparar, prever não, para a gente se preparar para o futuro. Mas falar em PIB no meio dessa pandemia ainda, sem o mundo inteiro começar a vacinação, eu acredito ainda que é como hoje as indústrias estarem preparando a sua parte comercial, criando uma meta de faturamento para o ano que vem. É um desejo, é um plano, mas a chance de dar certo, a chance de isso tudo dar exato, vai depender muito do quanto você mexeu ao longo do ano. Falar um PIB de 3,5, de 2, de 4, vai ser favorável? Pode ser. Mais do que PIB, o móveis ele tem um comportamento melhor, ele vai ter esse comportamento melhor, sem dúvida. Ele se tornou uma estrela e isso acaba ajudando bastante, sem dúvida. Teve até uma pergunta do Giancarlo aqui a respeito de que na Europa estão pelo menos 30 dias à nossa frente na reabertura do comércio. Tem algum estudo de como está isso lá hoje? Bate com o que você está falando, Rodrigo. O que a gente tem, aquela informação que nós temos lá, móveis, eletro e bicicleta é o que há. É o que as pessoas estão gastando, é o que está circulando. Muito bem observado a questão da venda de um padrão alto. Bom, se o 600 pesou tanto e aumentou a renda e fez gastar, como é que a loja de decoração também está? Eu diria que aparentemente foi menos a explosão. Há sim uma venda longa, mas foi menos a explosão e ela já se arrefeceu mais rápido também. Já não está aquele boom todo até o final do ano. Vamos lembrar, esses pedidos nas fábricas para novembro e dezembro é um pedido da loja para se preparar. A verdade é, se o consumidor amanhã falar não vou comprar mais, sair da brincadeira, 1, 2, 3, acabou minha vez, ele vai cancelar. Assim como as indústrias de imóveis em abril cancelaram o pedido de chapa. Ele vai tentar administrar no possível. Então, o PIB para o ano que vem depende como nós formos virar esse ano mesmo. A incógnita é grande. Olho no consumidor para isso. A princípio, o que a gente pode concluir de uma conversa igual nós estamos tendo? Para que fazer uma conversa dessa, se ninguém tem certeza? Olha, de forma geral, com todos os argumentos que nós temos, dá para dizer que se for muito bem ou aos trancos e barrancos, pelos 4, 5 meses pela frente, venda deve ter. Se a coisa não piorar, para móveis. O restante do mercado, a partir de janeiro, já deve sentir uma queda muito maior, deve sentir uma complicação um pouco mais. Uma outra coisa que eu queria falar sobre essa situação da linha no padrão mais alto, e também com as informações de fora, informações internacionais, falta de produto. Nós estamos dentro do mercado moveleiro. Está faltando tudo quanto é matéria-prima. Por que está faltando? Porque está vendendo um monte. Vírgula. Você tem situações, por exemplo, está faltando lata de Coca-Cola nos Estados Unidos para poder embalar a Coca-Cola. Por que está faltando lata de Coca-Cola? Porque está se vendendo muita comida pronta. As pessoas estão levando muita coisa para casa pronta. A venda de embalagens de lata aumentou demais.
Então, o que nós estamos vivendo agora é um desequilíbrio da cadeia de fornecimento. Não são todos os ramos que estão vendendo um monte. Existem alguns ramos vendendo mais, outros vendendo menos, mas existe um desequilíbrio. Nós temos casos de mercadoria que não vem da China porque o fluxo de navios diminuiu, porque os fluxos de entrega se confundiram todos. Então, enquanto as empresas não voltarem a produzir, vamos lá, as pessoas se seguraram, voltaram a se alimentar não, a ter outros gastos, mas o alimentício ela sempre teve, mas teve fábrica que parou. Se você cortou o abastecimento, cortou a produção por um período, com certeza na sequência, até as coisas se encaixarem, e vamos ficar atento a isso. Nós estamos no móveis. Está faltando tudo? Não, não está faltando tudo porque está vendendo muito. Tem coisa que está faltando porque está vendendo outra coisa. Embalagem é um exemplo. Embalagem é um exemplo. Não é apenas do móvel que está puxando. O móvel até vendeu bastante, mas de onde vem a falta de papelão e extração? Parou a indústria. Que seja o nosso móvel mesmo, o pessoal de painel, que é quem mais apanha. Não vou dizer que a culpa é de um, a culpa do outro. Eu não acredito nisso, tá? O que eu acredito quando todo mundo parou, inclusive as indústrias, a fábrica de painel parou também. O que ela deixou de produzir, ela deixou de produzir, não volta mais. Pode estourar. É a água que corre, né? Oi? É a água que corre no rio, ela não volta mais. É a água que corre. Nós vimos a questão da França ali, eu achei que fosse isso do Brasil, né? A hora extra, trabalha de sábado, mas é o que dá. 24 horas. O dinheiro não compra o tempo. Infelizmente, agora passou. Tem que esperar se adequar. Lércio, nós temos um participante anônimo que pergunta se é possível atender esse cliente que não conseguiu pôr o seu pedido a tempo. Certamente, lógico que sem culpa alguma, mas pela falta de matéria-prima, terá alguma dificuldade para recuperar ou abrir esse cliente no futuro. Aí é uma opinião minha, tá? A questão de abrir ou não reabrir. Vamos colocar essa pergunta para todos. O lojista tentou comprar, não conseguiu comprar, não foi atendido e com isso esse lojista ficou magoado com a indústria. Amanhã ou depois a indústria vai correr atrás dele e ele talvez não abra as portas. Olha, como alguém de mercado, eu acho que nós temos que ser profissionais. Não vai dar para guardar mágoa. Lojista não pode guardar mágoa da indústria, a indústria não pode guardar mágoa do fornecedor. Eu não consigo ver ninguém no mercado agindo de má fé ou, eu cuido do meu e dane-se o resto. Não. As indústrias de imóveis, eu posso falar de carteirinha, que é o que eu mais tenho em contato, estão absolutamente desesperadas em tentar atender o maior número de pedidos possível. Mas a grande dificuldade dele é justamente essa falta. Uma hora está faltando uma dobradiça, uma hora falta alguma coisa. Teve casos de empresa embalando com chapa de chapa fina, me parece, com plástico. Ou seja, foi para casos extremos, para tentar atender. Se alguém hoje, se alguém amanhã, a indústria for correr atrás do lojista e ele falar assim, não, você não quis me atender, agora não te atendo. Uma coisa que eu acredito, isso é bíblico e até o Neymar tatuou no pescoço, tudo passa. Tudo passa. O bom e o ruim. Oi? Tudo passa. Ou seja, esse momento está vendendo demais, passa. Mas daí vai chegar uma hora que vai vender de menos, passa. Hoje está faltando matéria-prima, passa. Amanhã vai sobrar, passa. Então, se você se preocupar em se vingar, vamos dizer, isso é do ser humano, tá? Mas se você se preocupar nessa vingança contra a indústria, passa. Um dia vai faltar de novo, um dia essa indústria que não te atendeu hoje, ela quer te atender depois. Aí eu já aproveito para fazer mais um merchan da AD aqui. Nós temos a parte de informações ali da AD de clientes perdidos, 5% de clientes perdidos. Esses clientes que deixaram de comprar um ano, na verdade nós passamos com menos tempo para os comerciais. Os comerciais começam a correr atrás. Olha, mas por que esse cliente não comprou? Vai no representante, por que não comprou? O representante, mas o fulano comprou. Aí vai ver, não comprou, ele comprou outra pasta que tem. Já existe uma dificuldade do mercado em
atender bem o cliente. Essa é a verdade. Atender bem como? Saber se o cliente está se afastando dela. Você, por exemplo, ficou magoado com uma empresa que ela te atendeu mal, não te deu uma assistência. Se você não reclamar isso por escrito, ela nem sabe o que fez. Essa é a verdade. E é uma pena, as empresas estão melhorando muito. Estou no mercado há 36 anos de imóveis, e, nossa, nem comparar toda a melhoria, porém, lógico, nós sabemos que sempre tem chão ainda para ir melhorando. Lércio, só fazendo a ressalva que a pergunta foi do Oswaldo Lopes. Opa. Ok? Mais algum comentário? Mais alguém aí? Eu sei que assunto tem para a semana, para o mês, para o ano. O Laércio é a enciclopédia viva do setor moveleiro. Menos. Já estou me sentindo aqui com 95 anos, mais ou menos. Calma, né? Não chega tanto, não. Eu quero dizer só, então, aproveitar a oportunidade, Laércio, dizer que hoje nós batemos o recorde da plataforma, dizer que esse evento vai terminar em pizza. Aí sim! Verão. E graças ao seu talento, a sua capacidade de traduzir números em algo atrativo, interessante e amigável. Não é uma missão para qualquer um, é uma missão para Laércio Pomar. Não, eu que agradeço, de forma alguma. O que eu gosto demais é de compartilhar informação. Vocês perceberam a quantidade de vezes durante a apresentação que eu falei, conversei com alguém ontem. Eu não tenho informação. Eu não estou mais dentro de uma indústria de imóveis. Eu tenho com todos. Por isso, mais um jabazinho. Entrem para a AD, participem da AD. Vocês, com certeza, essas informações vão ajudar na tomada de decisão. E eu não vou te ajudar a tomar decisão, não. Não vou dizer o que está certo e está errado. Só vou tentar transformar esses números em oportunidade. Muito bem. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Eu quero ainda, partindo já para o encerramento, aproveitar a oportunidade. Vocês estão enxergando a tela, Lércio? Sim. E chamar vocês para o evento da semana que vem, que vai ser um evento muito importante, onde nós vamos tratar do e-commerce e a experiência, então, do cliente como elemento decisivo na compra, no varejo na ponta. Nós vamos ter o André Menin, que é sócio-diretor do Estúdio Menin, que é profissional de arquitetura e design e desenvolvimento de produtos para e-commerce. O Bruno Benini, que é diretor da elare.com.br, que é um e-commerce dos mais tradicionais aí que existe no setor. E o Vitor Conhece demais, hein? E diretor comercial da Simol de Linhares. E isso tudo a gente traz até você porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Bernec, da Feira Formobile, da Movelpar 2021, da TXJ Serrano e da Saerlac. Então, eu quero agradecer a todos vocês e dar para o Laércio, então, a palavra final de encerramento dele, de despedida, para a gente encerrar o nosso evento. Gente, só agradecer realmente, agradecer a todos pela participação, pelos filiados, pelas empresas ainda não filiadas, e bater nessa tecla, olho no consumidor, vamos acompanhar. Dentro da plataforma Setor Moveleiro, na AD, a gente vai tentar divulgar o máximo possível dessas informações, para a gente acompanhar bem de pertinho o patrão. Vamos ver onde ele vai e nós vamos juntos. Obrigado, Setor Moveleiro, e até a próxima. Até lá. Até lá.